Olá, hoje é sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo, eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. O governo anuncia a construção de túnel que vai ligar Santos a Guarujá. A obra será realizada em parceria com a iniciativa privada. Inadimplência das famílias chega ao menor nível dos últimos 22 meses. E queda dos juros anunciada essa semana pode baratear o crédito. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A inadimplência chegou ao menor nível dos últimos 22 meses. É o que indica uma pesquisa realizada mensalmente pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A porcentagem de famílias com dívidas em atraso fechou o mês de janeiro em 28,3%, o menor nível desde março de 2022. E ela caiu mais entre famílias com menor renda. A pesquisa registrou queda de mais de 3 pontos percentuais na comparação anual. Mesmo assim, 35% das famílias com renda até 3 salários mínimos estão inadimplentes. Em relação ao endividamento, 78% das famílias relataram ter dívidas a vencer em janeiro, um aumento de meio ponto percentual em relação a dezembro. A queda dos juros deve baratear o crédito, o que é bom para movimentar a economia. E para quem quer investir, a renda variável pode garantir mais retorno, mas o risco também é maior. Chamada de taxa básica, a Selic serve como referência para outros juros praticados no país. A redução ou o aumento da Selic impacta diretamente a vida, o bolso das pessoas. Quando fica mais baixa, quem busca crédito, por exemplo, parcelar uma compra ou financiar um imóvel, encontra um cenário mais favorável. Já quem coloca dinheiro num investimento ganha menos. Aplicações em renda fixa como CDB e Tesouro Direto são mais atreladas a títulos públicos ligados à Selic e por isso os rendimentos ficam menos atrativos. Ainda assim, são investimentos com pouco risco. A poupança teria ganho de 7,8% em um ano, enquanto um CDB básico renderia 8,5%. Uma inflação mais equilibrada, mais próximo do centro da meta, e o Banco Central se sente confortável em começar a reduzir juros para que esse recurso que está investido na renda fixa, que ele está dentro do mercado financeiro, ele comece a escoar de fato para o consumo, para o investimento produtivo, e a economia volte a fomentar, volte a crescer de uma forma muito mais sustentável. Para conseguir ganhos maiores, resta buscar aplicações de renda variável, como ações. Mas aí tem risco e é preciso cautela e diversificação. Foi anunciado hoje o início das obras do túnel que vai ligar Santos a Guarujá, em São Paulo. Será o primeiro túnel imerso da América Latina. Serão investidos 5 bilhões e 800 bilhões na obra, que terá 860 metros entre as margens e ficará imerso sob o fundo do canal, a uma profundidade de 21 metros. O anúncio foi agora há pouco em uma solenidade no Porto de Santos, que completa 132 anos, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro do Empreendedorismo e o diretor da autoridade portuária. Lembraram a importância do Porto de Santos para as exportações e importações do país. O Porto do Santos gera hoje cerca de 50 mil empregos diretos. Representa 30% da nossa corrente comercial brasileira. Ano passado nós movimentamos 174 milhões de toneladas. Recorde sobre recorde. Nós estamos conectados diretamente com 200 países, 600 locais de destinos, mas podemos muito mais.
é importante que o Porto de Santos público ele tenha a capacidade de se apresentar de forma eficiente, com boa gestão, com boa governança e com transparência. Essa é a nossa missão. Serão feitos os anúncios na casa de 7 bilhões de reais para que tenhamos uma melhor infraestrutura portuária, principalmente para a logística, que serão anunciadas aqui pelo nosso presidente. O porto era muito ineficiente antigamente. Hoje o Porto de Santos é comparável com qualquer porto do mundo. Para você ter uma ideia, presidente, de cada 10 copos de suco de laranja que foram encontrados no mundo, 6 passaram por aqui. Aqui é o maior exportador de café em grão, o maior exportador de açúcar, os maiores commodities do Brasil passam por aqui. Ontem entrou aqui o maior navio que já entrou no Porto de Santos, com 366 metros, um monstro de navio que veio aportar aqui. A construção do túnel que vai ligar Santos a Guarujá será feita em parceria com o setor público e privado. E essa semana o Porto de Santos bateu o recorde de escala. O porto, que é o maior do hemisfério sul e responde por quase 30% da balança comercial do Brasil, bateu o recorde de escala essa semana ao receber pela primeira vez um navio com 366 metros de comprimento. Construído em 2018, ele tem capacidade para transportar até 14,4 mil contêineres de 20 pés em uma única viagem. Os estudos para essa embarcação atracar começaram há 8 anos. Até então, o maior navio a atracar em Santos tinha 347 metros e capacidade para 11 mil contêineres. Bom, no próximo bloco vamos falar ainda mais informações aqui no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Fiquem com a gente. Horas e 38 minutos agora pelo horário de Brasília. Estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. E é muito bom ter você aqui na nossa companhia. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Olha, o Ministério do Trabalho e Emprego lança hoje os editais de qualificação em economia popular e solidária. Serão selecionadas universidades e institutos federais que executarão os cursos. A meta é qualificar 2.880 trabalhadores da economia solidária em todo o país. Para isso, serão destinados 9 milhões de reais para o custeio de bolsas e auxílio dos estudantes. O lançamento será às 9 horas no canal do Ministério do Trabalho no YouTube. No Brasil, a produção de café este ano vai crescer 6%. Vamos conferir na reportagem. Ele faz parte da rotina dos brasileiros, quente e saboroso. O café é um up, né, no dia da gente, né? Você toma um café para dar uma animada, dar uma acordada. É a segunda bebida que eu mais tomo depois da água, né? O nosso café faz sucesso aqui e lá fora também. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Depois de perdas de safras nos últimos 3 anos, por causa principalmente das condições climáticas, a expectativa do setor é positiva para este ano. A safra brasileira de café para 2024 tem produção estimada em quase 60 milhões de sacas, número que representa uma produção 5,5% superior em comparação com a do ano passado. Praticamente metade do volume de sacas é colhida em Minas Gerais. Quem vai dizer se é de fato um processo de recuperação é o clima, mas essa produção de 2024 é com certeza um ano muito importante para que os nossos principais compradores eles trabalhem com estoques mais confortáveis, que o produtor ele tenha em mente gestão da propriedade, estratégia comercial e também investir em qualidade. Aqui. O WhatsApp é a rede social ou aplicativo mais usado no Brasil. Segundo pesquisa da We Are Social, mais de 93% das pessoas que acessam a internet no país usam o aplicativo. E aí, sabendo deste cenário, a Central Única das Favelas e a Associação Impact Hub Brasil, com apoio financeiro do Fundo Socioambiental da Caixa,
e parceria da startup ChatClass, desenvolveram um projeto que oferece diariamente conteúdo sobre empreendedorismo para mulheres da periferia pelo WhatsApp. E aí, para falar sobre essa iniciativa, nós temos o prazer de receber hoje aqui no Jornal do Empreendedor, aqui conosco hoje, Cléo Santana, que ela é da representante da CUFA. Oi, Cléo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Cléo, me diga o seguinte, como é que surgiu essa iniciativa? Perfeito. Eu queria começar trazendo alguns dados, né? A gente está falando que no Brasil hoje a gente tem 9,6 milhões de mulheres que empreendem. E quando a gente fala do contexto favela, a gente está falando de um território que é lar de mais de 16 milhões de brasileiros, né? E 60% desses lares são liderados por mulheres. E a gente sabe que o empreendedorismo na favela é visto como uma porta de saída, principalmente para mulheres que já são mães solo, porque aí elas veem isso também como uma forma de conseguir gerar renda para dentro de casa e ter tempo também para poder cuidar de todo o resto da rotina, né? Seja a rotina doméstica, seja a rotina com os filhos. Essa iniciativa, ela nasce de uma parceria entre a Caixa, o Fundo Socioambiental da Caixa Econômica, a CUFA, o Impact Hub e a Escola de Negócios da Favela. E uma vez que a gente entendeu que se a gente conseguisse levar pílulas de empreendedorismo para ajudar essas mulheres que já estão no corre a conseguirem dar o próximo passo, faltava para a gente ter o canal correto para poder chegar nessas mulheres, né? E como você abriu aí falando, hoje o WhatsApp é uma das ferramentas mais bem difundidas dentro do Brasil. Por isso a gente escolheu o nosso parceiro, a ChatClass, para poder ajudar a gente a disparar essas pílulas de conteúdo via WhatsApp. E como é que se deu esse processo de escolha desse público-alvo aí, das mulheres? Como é que foi o critério? Perfeito. Acho que o critério está justamente dentro disso que eu trouxe, né? Quando a gente olha para a realidade favela, a gente está falando, né, de mais de 16 milhões de pessoas morando nesse território e de lares que são majoritariamente comandados por mulheres. Então, por que não pensar em levar acesso para esse público, para que esse público consiga ter as ferramentas necessárias para poder empreender, se for o desejo, ou até mesmo para usar essas skills empreendedoras para entrar no mercado de trabalho tradicional. E foi assim que a gente escolheu o público com o qual a gente ia trabalhar aqui. Sim, Cléo, mas eu digo a seleção delas, quais as mulheres que iam participar desse projeto, como é que se deu isso, essa construção? Ah, perfeito. Na verdade, existe um processo de inscrição, né? Pelo site Mulheres de Favela você consegue se inscrever. Basta procurar no Google aí que vocês vão achar, na primeira página. E a partir do momento que essa mulher se inscreve, ela é convidada a participar de uma trilha pelo WhatsApp. Não tem um critério de seleção para ela participar, tem um critério para ela continuar nessa trilha. Ela precisa entrar e ela precisa ir consumindo essas pílulas, e aí tem alguns exercícios de validação para garantir que ela aprendeu aquele conteúdo, e aí só recebe o certificado quem concluir essa trilha. Então, a validação que a gente realmente faz é sobre se ela é do território de favela. Ótimo, ótimo. E quais são os conteúdos? Qual é o conteúdo que tem nesse material, nessa ferramenta, a partir aí do WhatsApp, nesse grupo, diria? Quais são os conteúdos? Perfeito. Os conteúdos eles giram em torno ali, a gente fala que é o pack de gestão, né? Então, primeiro de tudo, né? Como se entender como um empreendedor, o que é empreender, né? Depois, como que você faz para identificar quem são seus concorrentes, para a partir disso você pensar diferencial competitivo? Como que você precifica? Porque muitas vezes você começa a empreender, mas quando vai colocar na ponta do lápis, você está pagando para trabalhar, né? Então, assim, o preço que você está colocando no seu produto é o melhor? Como que você define seu público-alvo, né? Como que você garante a sua presença digital? Então, esses são alguns dos conteúdos que são entregues nessa trilha. Cléo, e elas interagem entre elas também? Elas conseguem interagir, sim. Justamente porque a gente tem esse canal ali no WhatsApp, né? E outra coisa que é interessante falar também a trilha ela é digital, mas as alunas, né? Elas são do território de favela, então muitas delas se conhecem entre si, então elas conseguem também interagir no mundo físico, né? Que resultado, Cléo, você tem visto de crescimento, até de mudança de realidade nos negócios dessas mulheres que têm participado até agora? Perfeito. O que a gente vê, por exemplo, é mulheres que antes já tinham ali a clientela dela,
mas não estava precificando o produto da melhor forma, né? Então, elas trazem feedbacks para a gente, como, por exemplo, agora sim eu consigo ver dinheiro de verdade entrando no meu caixa, eu consegui até, por exemplo, comprar um produto com a maior qualidade, porque agora que eu entendi como é a forma certa de eu precificar aquele produto, eu consigo cobrar o preço correto e eu consigo melhorar a qualidade, sabe? A gente vê feedbacks do sentido de, Cléo, eu nem estou mais empreendendo, eu entrei no mercado tradicional, mas isso foi importante para mim também, para que eu pudesse me enxergar capaz de voltar para aquela profissão que eu já achava que não era para mim, sabe? Hoje conseguir uma recolocação no mercado de trabalho. Então, os efeitos, eles são assim, não só no âmbito empreendedor, mas no âmbito pessoal mesmo, né? Uma transformação de dentro para fora. Pois é, e muda famílias também, né? Qual é a faixa etária dessas mulheres, Cléo? Muito jovens, um pouco mais experientes, como é que é? Essas mulheres estão aí entre 18 e 43 anos. É uma faixa, mas é uma faixa bastante ampla, né? Porque justamente isso, quando a gente fala de mulheres de favela, é um público amplo, né? E como o nosso único critério para participar da trilha é que seja moradora desse território, acaba que a gente tem essa faixa bastante ampla dentro do nosso banco de dados aqui. Então, já foram impactadas 30 mil mulheres, né? No país, né? Não é uma favela de uma região, de uma cidade só, né, Cléo? E você fez referência ao certificado. Qual é a importância do certificado? O que muda a partir do certificado? O que ele significa, na verdade, para elas? O certificado, acho que ele tem duas importâncias, né? Uma é a certificação para o mercado, ou seja, para o cliente, né? Ver que ele está comprando, por exemplo, de uma empreendedora que realmente passou por um processo ali de formação para estar oferecendo aquele produto, aquele serviço. E tem um outro significado que eu digo que é mais emocional, que é aquela mulher poder olhar para aquilo e falar, nossa, agora eu aprendi, agora eu entendi. Ou então, simplesmente dela entender que aquilo que ela já fazia na prática tem um nome, então é assim que chama, né? Quando a pessoa fala de budget, ela está falando disso daqui. Então, o significado do certificado é uma conquista pessoal, né? E literalmente um carimbo para o mercado. Ô, Cléo, me diga uma coisa, e ainda estão outras mulheres podem participar? De que maneira? Como é que faz? Com certeza. Basta entrar no site Mulheres de Favela, da Caixa, tá? Joga no Google, que é mais fácil o pessoal de encontrar. E daí, basta clicar lá em inscreva-se e você vai receber um convite direto no seu WhatsApp, um link te convidando para iniciar a trilha. Cléo, me diga outra coisa, que desafios a gente tem ainda nesse processo, nesse trabalho, nessa luta diária, mas trazendo aí para desenvolvimento dessa ferramenta e até a ampliação, né, do impacto que ela pode ter em outras mulheres também, em outras comunidades. O que você acha ainda que a gente precisa fazer, o que precisa ser feito para melhorar ainda essa ferramenta que já é um modelo, um exemplo? Eu acredito que, assim, apesar do WhatsApp ser a ferramenta mais difundida no Brasil, a gente ainda encontra barreiras como, por exemplo, o acesso à internet, né? Hoje, a gente já tem algumas operadoras que oferecem o WhatsApp como uma aplicação gratuita dentro do celular e tudo mais, mas a gente ainda tem esses desafios relacionados à conectividade. Então, eu acho que esse é um desafio importante para a gente considerar aqui no nosso projeto, porque só assim a gente vai conseguir alcançar essas mulheres que hoje, de repente, estão fora do radar, estão fora do projeto, porque a gente está falando de uma coisa anterior, que é o acesso. Ótimo. Ressalta um pouquinho mais também, Cléo, muita gente já conhece, mas queria um pouquinho que você me falasse mais do trabalho que você desenvolve na CUFA, né? Você é diretora de ecossistema da Escola de Negócios da Favela. Fala um pouquinho mais da relevância desse trabalho que você desenvolve hoje, né? E aí que corrobora com a criação dessa iniciativa aí do WhatsApp. Perfeito. A Escola de Negócios da Favela é uma iniciativa que ela tem como parceiro social a Central Única das Favelas, né, que é a CUFA, e como parceiro educacional a Fundação Dom Cabral. A proposta da escola é trabalhar conteúdo empreendedor para quem já tem um negócio rodando no mercado ou para quem tem uma ideia de negócio. E a gente se propõe a entregar esse conteúdo falando favelês, né, que a gente brinca aqui, que é uma linguagem facilitada no sentido de explicar para aquele empreendedor que aquilo que ele já faz tem um nome que no mercado é conhecido de tal maneira. Ou então, tem uma coisa que ele poderia estar fazendo, mas que ele ainda não viu. O que a escola se propõe é realmente ajudar esse empreendedor a dar o próximo passo dentro do seu negócio. A gente sabe que a educação é um pilar, mas só a educação não é tudo, né? Então, outro pilar bastante importante da escola é a criação do senso de comunidade, porque a gente entende que as pessoas se engajam melhor numa trilha educacional, até mesmo quando, falando de uma atividade física, por exemplo, é sabido que as pessoas se engajam melhor quando elas se sentem que fazem parte de algo. E quando a gente traz isso para o mundo da educação, não é diferente, né? Então, comunidade é um pilar importante aqui da escola, mentoria, né, com profissionais do mercado,
acesso a crédito e acesso ao mercado. Então, esses são alguns dos pilares que a escola facilita para o empreendedor. Maravilha. Cléo Santana, diretora de ecossistema da Escola de Negócios da Favela, facilitadora de conteúdo sobre empreendedorismo para a CUFA. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Muito obrigada. Bom dia. Seguimos. Olha, o Ministério do Empreendedorismo e o SEBRAE criaram um grupo de trabalho para debater soluções de alguns temas que ainda impedem o desenvolvimento dos pequenos negócios. Entre eles, a maior facilidade de crédito e a adesão ao Simples Nacional. O grupo de trabalho terá como focos prioritários o endividamento e crédito, MEI e inclusão socioprodutiva, simplificação e melhoria do ambiente de negócios e inovação, competitividade e sustentabilidade, mercado e ampliação das exportações de pequenas empresas e ambiente de negócios local. O ministro Márcio França destacou que é preciso dar algumas respostas rápidas para os microempreendedores individuais. Os videogames já foram brincadeira de criança. Agora, eles fazem parte de um mercado milionário e recentemente viraram um esporte oficial. E com o nome e-export, as competições de jogos virtuais ganham cada vez mais popularidade e abrem diversas oportunidades de negócios também. Parece apenas uma brincadeira, mas é sério. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, 25% da economia criativa do Brasil vem da indústria de games. A indústria gamer é milionária no mundo, né? As desenvolvedoras, hoje elas representam aí juntas trilhões de dólares. Então a gente está querendo dar acesso aqui através desse equipamento público que fica aqui na Secretaria. Essa parceria com a Secretaria é para isso, para que nós possamos trazer acesso e descobrir novos talentos que podem empreender e crescer e se desenvolver e virar um empresário aí no futuro. O Brasil tem mais de 100 milhões de gamers. Número supera a quantidade de usuários da Coreia do Sul, Reino Unido e Canadá. Segundo um levantamento realizado pela Newzoo, consultoria de dados mundiais sobre jogos, o país totaliza 3% dos usuários de todo o mundo, atrás de grandes potências como Estados Unidos e China. Com isso, o mercado brasileiro já está entre os 10 maiores do planeta, gerando uma receita de 2 bilhões e meio de reais no ano. O Thiago, por exemplo, que é bicampeão latino-americano em 2020 em Just Dance e bicampeão brasileiro na modalidade, uniu a paixão pelo e-sport com a possibilidade de empreender na área. E a renda extra vem da participação em eventos como esses. O Just Dance a gente consegue empreender muito com isso, porque a gente conhece muitos eventos, a gente conhece muitas pessoas do meio dos eventos, como grandes empresas também. Então a gente está trabalhando junto com elas sempre, tanto organizando os campeonatos, tanto organizando os torneios, né, que eles fazem dentro dos eventos, até às vezes algumas atividades também que incluem o Just Dance. E também fazendo lives, eu também tenho uma live, eu faço live de Just Dance, a gente também tem essa parte empreendedora com a live, a gente também ganha não é muito até então, a princípio, mas a gente também consegue um retornozinho bom das lives de Just Dance também. A formação de equipes também se tornou uma oportunidade de negócio para o Lucas Henrique. Ele e mais 2 sócios transformaram o grupo Saideira e Esportes, que atualmente tem 37 competidores, em uma empresa. A medida tem dado bons resultados. Para quem quer hoje construir esse sonho, começar agora, tem que saber que precisa de muita paciência, ter muita resiliência, porque não é algo fácil. Já perdemos muitas noites de sono nesse projeto e graças a Deus, graças à nossa competência, está dando o resultado que estamos vendo. Muito bem. Bom, antes de terminar, uma correção. O edital do Ministério do Trabalho e Emprego, que vai selecionar universidades e institutos federais para qualificar 2.880 pessoas em economia solidária, foi lançado hoje, às 9 horas da manhã.
E assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Outras notícias ao vivo aqui de Brasília, você tem na edição das 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimo fim de semana, ótimos negócios como sempre e até mais.